Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos aprender um teorema que diz respeito às raízes complexas de uma equação algébrica que tem coeficientes reais. Mas antes de irmos ao teorema, vamos observar aqui um exemplo. Então, nesse exemplo, nós queremos o conjunto solução da equação x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 17x menos 15 igual a zero, sabendo que o 3 é uma raiz dessa equação. Bem, se 3 é raiz, x menos 3 divide o polinômio, então eu vou usar o dispositivo de Briot-Ruffini para a gente descobrir qual polinômio multiplicado por x menos 3 vai ser igual ao polinômio dado. Então, os coeficientes aqui são 1, menos 7, 17 e 15. Vou repetir aqui o primeiro. Então, 3 vezes 1, 3, menos 7, menos 4. 3 vezes menos 4, menos 12, mais 17, 5. 3 vezes 5, aqui eu tinha esquecido o sinal de menos, 15. 3 vezes 5, 15. Somando menos 15, vai dar zero. Como já era de se esperar, né? Então, significa que eu posso reescrever a equação da forma x menos 3, que multiplica x ao quadrado, menos 4x, mais 5, igual a zero. Bem, 3 é uma raiz, preciso descobrir quais são as raízes desse polinômio. Se ele tem grau 2, eu posso utilizar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara para descobrir essas raízes. Então, vou fazer aqui ao lado, nós vamos ter que o x é igual a menos b, então vai ficar menos 4 é 4, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20. Tudo dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes 1, 2. Então, x vai ser igual a 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, dividido por 2. Como estamos trabalhando no conjunto universo dos números complexos, a raiz quadrada de menos 4 existe e é igual a 2i. Então, o x ele vai ser igual a 4 mais ou menos 2i sobre 2. Colocando o 2 em evidência no numerador, simplificando com o 2 do denominador, nós concluímos que x é igual a 2 mais ou menos i. São as outras raízes da minha equação. Então, o conjunto solução é o conjunto que tem os elementos 3, 2 mais i e 2 menos i. Vamos lembrar que, olhando para esses dois complexos não reais, a gente tem que a parte imaginária de cada um deles é oposta, né? Enquanto a parte real é a mesma. Isso acontece e nós chamamos esses números de números conjugados, né? Então, o 2 menos i é o conjugado do 2 mais i e vice-versa. Então, apareceu uma raiz complexa não real e o seu conjugado também é raiz dessa equação. Será que isso é uma coincidência? Será que isso vai acontecer sempre? Bem, é isso que o teorema a seguir vai dizer para a gente. Vamos acompanhar aqui no outro quadro. Então, o teorema diz o seguinte, ele diz que se um número complexo não real, z igual a a mais bi, é uma raiz de uma equação com coeficientes reais, então o seu conjugado z barra, que é igual a menos bi, também é raiz dessa equação.
Bem, então o que a gente viu no exemplo anterior acontece sempre que nós tivermos uma equação de coeficientes reais. Vamos ver como é que a gente demonstra isso. Então, vou considerar um polinômio p de x de grau n da forma an x elevado a n mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1 até a1 vezes x mais a0, aonde todos os seus coeficientes, escrever direitinho, com an até a0 reais. Então, vou considerar z da forma a mais bi não real, raiz de p de x, ou seja, p de z é igual a zero. Então, substituindo z no meu p de x, nós vamos ter a n, que multiplica z elevado a n, mais a n menos 1, que multiplica z elevado a n menos 1, e eu vou somar até a1, que multiplica z, mais a0, que é igual a zero. Então, o que eu vou considerar é o seguinte: se eu tenho essa igualdade, o conjugado desse vai ser igual ao conjugado desse. Então, vou tomar o conjugado do primeiro membro igual ao conjugado do segundo membro. Bem, o conjugado do zero é o próprio zero, né? Isso acontece com todo número real. O conjugado de um número real é ele próprio. E aí, nós já vimos, quando estudamos os números complexos, que o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, eu posso separar no conjugado de cada parcela dessa soma. Então, nós vamos ter o conjugado de an z elevado a n mais o conjugado de an menos 1 vezes z elevado a n menos 1 até o conjugado de a1 vezes z mais o conjugado de a0, e isso é igual a zero. Bem, também sabemos que o produto do conjugado é o conjugado dos produtos. Sabendo que a n até a a0 são números reais, o conjugado do número real é ele próprio, então eu vou poder escrever a n vezes z elevado a n, o conjugado dele, né? Mais a n menos 1 vezes o conjugado de zn menos 1 até a1 vezes o conjugado de z mais a0 é igual a zero. Bem, mais uma propriedade de números complexos me diz que o conjugado de uma potência é a potência do conjugado. Então, o conjugado de z elevado a n nada mais é do que a enésima potência do conjugado de z. Então, a gente pode escrever a n vezes o conjugado de z elevado à enésima potência mais a n menos 1 vezes o conjugado de z elevado a n menos 1 até a1, aqui já era o próprio conjugado de z, mais a0 igual a zero. Então, observando essa última linha, a gente pode concluir que o conjugado de z, ele é uma raiz da minha equação. Portanto, P de z barra
é igual a zero, que era o que a gente queria provar. E a gente encerra aqui essa aula.